com esses recados, vamos para o nosso estudo, que nós estamos finalizando a carta de Paulo aos Romanos. Nós não finalizaremos agora, né? Mas nós estamos quase lá. Nós estamos no capítulo 15. Semana passada foi o capítulo 14. E o capítulo 15 continua o tema do capítulo 14. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta muito importante, muito importante. Ela não só é importante na questão doutrinária, mas também nos desdobramentos que essa carta trouxe à humanidade, né? Por meio dessa carta, a história conta que a reforma protestante ela gestou. Lutero conta que foi no texto que ele dizia lá que não há um justo sequer e que o justo viverá pela fé, que ele pôde notar que ele não estava indo num caminho tão correto na Igreja Católica Romana, dando start ali a vários questionamentos que desembocou nessa tradição protestante do qual nós fazemos partes também. Nós também temos vários desdobramentos que a carta de Paulo aos Romanos refreou heresias ao longo da igreja. Então, só deste aspecto histórico a gente já sabe que é uma carta muito importante. Mas não só na nossa história, também na Bíblia ela é muito importante. Paulo, vamos relembrar o que a gente está falando desde o início, né? Paulo, ele decide escrever essa carta como um tratado teológico, como uma forma dele escancarar aquilo que ele vinha pregando e aquilo que ele compreendia de doutrina de Cristo Jesus. Por quê? Porque ele pretendia pregar na Espanha, e hoje nós vamos comprovar isso na Bíblia, né, nesse capítulo, e também ele pretendia demonstrar e desfazer maus entendidos a respeito das doutrinas que ele pregava. Muita gente falava que Paulo, digamos assim, não era crente de verdade, porque ele pregava ficar comendo carne que os judeus não comiam. Paulo era visto por muitos como libertino. E aí Paulo, nessa carta, ele se encarrega de explicar isso. E a explicação, a gente já viu, ocorre de uma forma doutrinária, de uma forma sistemática, do capítulo 1 até o capítulo 11. A partir do capítulo 11, que finaliza com aquela adoração de Paulo, agora nós entramos na segunda parte da carta de Paulo aos Romanos, que são as aplicações práticas da doutrina que ele explicou do 1 ao 11. 1 ao 11, doutrina. 12 até o 16, aplicação prática. E é essa aplicação prática que nós estávamos vendo do capítulo 14, do domingo passado. Qual foi o tema, meus irmãos? Alguém lembra aí do que a gente estava falando? Nós falamos sobre fraco, forte, e o fraco não estava comendo carne oferecida a ídolo, correto? A gente explicou que tinha uma questão dos açougues daquela região, onde que todas as carnes que eles compravam nas vendas mesmo vinham desses templos de abate para a deusa Diana, para o imperador, para a deusa Afrodite. Então, isso estava trazendo complicações de consciência na vida dos irmãos que não entendiam que esses rituais eles não têm efeito prático. E por que é importante lembrar o que nós passamos no domingo passado? Porque o capítulo 15, ele não inicia um novo tema. Ele completa o que a gente já veio estudando. É por causa das carnes oferecidas a ídolos que estavam levando os irmãos a pecarem pela consciência, que não estavam querendo comer, porque com medo, né, de estar amaldiçoado ou ofendendo a Deus, que Paulo traz 3 princípios, e 2 deles nós abordamos no domingo passado. O primeiro que nós abordamos está compreendido do capítulo 14, do 1 ao 12, que diz que Cristo é Senhor tanto dos fortes, tanto dos fracos. Portanto, fortes e fracos, ou seja, maduros na fé e imaturos na fé,
tem que conviver no corpo de Cristo, se tolerando, convivendo em harmonia, porque Deus é Senhor dos dois. O segundo princípio que Paulo, para resolver essa questão, foi compreendido do capítulo 14, do 13 até o 23, que diz respeito à nossa liberdade é limitada pelo amor ao próximo. Ou seja, em amor ao próximo, nós vimos que a gente abre mão da nossa liberdade cristã. Se você não sente perda na consciência ou falha na consciência de beber bebida alcoólica, mas você sabe que o seu irmão ou aquela pessoa que você convidou para o seu jantar não tem a consciência para isso, você vai pegar a sua liberdade e você vai abrir mão dessa liberdade e você não vai fazer. Por quê? Porque o amor tem que estar acima da nossa liberdade cristã nesses assuntos secundários. E para finalizar esse assunto de questões secundárias que ferem a consciência de uns e não ferem de outros, Paulo finaliza com o terceiro princípio que nós iremos ver agora no capítulo 15, de 1 ao 13, que é: Cristo é o modelo que devemos seguir para poder entender como a gente convive com pessoas diferentes, com opiniões diferentes e com consciências diferentes nesse mesmo evangelho. E é por isso que nós iremos ler agora. Capítulo 15. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Esses dois primeiros versículos já diz alguns detalhes muito interessantes. Paulo está trazendo essa problemática de pessoas em pé de guerra na igreja por assuntos secundários. Assim como às vezes a gente vê pessoas falando assim: poxa, sua igreja é parede preta. Sua igreja é parede preta, então sua igreja é lá de segunda categoria. E isso não é um assunto que deva nos desunir. Isso não é um assunto que deveria estar em pé de primazia para que a gente pudesse nos afastar. Pelo contrário, às vezes a gente fica num pé de guerra, né, por esses assuntos secundários, e o que é principal, que é a pregação do evangelho, é a assistência aos feridos, é a posição pública do testemunho de Jesus Cristo, fica sempre escanteado. E Paulo ele já começa demonstrando a seguinte questão: acolhei ao que é débil na fé. Opa, eu li o 14. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Paulo se vê como forte. Essa é a primeira lição que nós podemos compreender dessa temática. Nós temos assuntos secundários, nós temos opiniões e consciências diferentes. Eu até citei aquele cantor no domingo passado, aquele cantor Rodolfo Abrantes, que quando ele se converteu, ele via Satanás em tudo. Então ele rasgou a camisa dele, ele jogou fora os discos que ele tinha, né, de outras bandas, da própria banda que ele tinha, né? E passou o tempo, ele mesmo refletiu, ele não precisava fazer isso, porque o pecado não estava naqueles utensílios em si, mas na vida que ele vivia. Mas era necessário ele passar por esse momento radical, porque o ambiente que ele vinha era um ambiente de droga, de uma imoralidade sexual, né? De uma perversidade que estava levando ele à morte. E quando alguém encontra a vida em Cristo Jesus num ambiente desse, muitas vezes essa pessoa vira radical mesmo, para depois ir equilibrando. No entanto, Paulo narra e rotula posturas como posturas mais adequadas, ou seja, os fortes na fé ou os fracos na fé. Isso é importante a gente dizer hoje, porque Paulo se via como forte. Olha só como é que ele fala. Ora, nós, ou seja, Paulo escrevendo, que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos.
isso já demonstra que existe um convite à maturidade. Embora é o próprio Paulo que no capítulo anterior falou para nós suportarmos, a gente abrir mão das nossas liberdades, mas nós enquanto, se no caso, na aplicação de um assunto específico, você é forte, você deve muitas vezes abrir mão da sua liberdade, mas isso não impede de você chamar aquele irmão e falar bem assim, meu irmão, você está criando muito burburinho por uma coisa secundária, mas você precisa compreender que a Bíblia não diz respeito sobre isso. Posso citar várias coisas para exemplificar o que eu estou falando. A gente não tem esse costume, né, de cobrar essas coisas minúcias, essas minúcias, por exemplo, como o dress code, né, a moda, né, o padrão de moda, por exemplo, a barba de homem, a mulher vai usar calça, saia, graças a Deus aqui não tem muito disso. No entanto, imagina se isso realmente fosse uma questão e eu chegaria, fraco na fé, chegaria para o Wallace e falasse bem assim, Wallace, eu acho que você está pecando, você está com a barba, meu irmão, né? Esse negócio aí, né, eu nem sei por que eles encrencam tanto com barba, né? Só que, qual que é a postura do Wallace? O Wallace não necessariamente ele teria que arrancar a barba, mas também não esfregar, né, no rosto daquela pessoa que essa pessoa é uma fraca, essa pessoa não é crente. Porque às vezes a gente tem essa vontade também de falar assim, ô meu irmão, vai se converter, né? Você está se preocupando com a minha roupa? Você está se preocupando com a música que eu ouço na minha casa? Né? Não, a ideia não é essa. Porque o amor, ele vem antes de todas essas coisas secundárias. Olhando o que Paulo está falando, de fato, o Wallace, nesse caso, estaria sendo forte na fé, porque ele compreendeu a ideia bíblica que a vida na fé não é comida, bebida, eu estou citando o capítulo anterior, ou seja, não é essas coisas aparentes, não é essas coisas secundárias, mas é o poder de Cristo Jesus nas nossas vidas, nos transformando. Então, qual que é, nesta ilustração, de Wallace chegaria para essa pessoa? Falaria bem assim, meu irmão, olha só, eu entendo que você possa estar se escandalizando, mas vamos chegar aqui na Bíblia? Ele poderia abrir o capítulo 14, iria sentar com esse irmão, não iria tratar esse irmão como um irmão de segunda categoria, porque isso não é o que Paulo manda fazer, mas ia sim ter um caráter de suportar. Olha só que interessante. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades. Esse suportar aqui, meus irmãos, é no sentido de suporte. Não no sentido de tipo assim, se eu estou suportando essa pessoa. Não. Não é no sentido assim de intolerância. É no sentido assim, imagina que essa pessoa está com dificuldade de subir um muro. E você pega e dá um pezinho para ele, né? Eu lembro quando a gente, não posso falar isso não, né? Pulava muro para pegar a bola aqui. E às vezes um colega tinha que vir e dar o suporte. É isso que Paulo está falando. Então se você é forte, e glória a Deus por isso, porque existe um caminho de maturidade a gente buscar auxílio fraco. Auxílio fraco. Outra coisa que é muito importante. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Nós precisamos compreender que a edificação é o norte da nossa vida de comunidade de fé. A edificação uns dos outros. E a edificação passa também por a gente reconhecer que esse irmão é fraco e que ele não pode ser exaltado como fraco, nem ser reprimido como fraco. Mas eu vou te dizer, a gente explicou isso muito detalhadamente no domingo passado, mas a gente viu as consequências de uma igreja onde só tem fortes, que é uma igreja arrogante, é uma igreja que não abriga as pessoas que estão chegando na fé, imaturas. Essa não é uma igreja de Cristo. A igreja de Cristo é uma igreja que tem que estar aberta às pessoas que chegaram na fé agora e às pessoas com 20 anos na fé e conviverem juntos. Mas é muito importante ver que assim como Paulo se vê como forte, nós também não podemos germinar um ambiente onde a fraqueza é regra. Sabe por quê, meus irmãos? No ambiente onde o fraco passa a ser regra, é um ambiente onde que está fadado a virar uma seita religiosa.
É uma seita religiosa que vai determinar como você usa a sua barba. É uma seita religiosa que vai determinar como você usa o seu cabelo, né? Ou não cabelo, de algumas pessoas. Ou até mesmo as coisas, assim, pelo amor de Deus, é a pessoa que vai entrar na sua casa e vai falar bem assim, ô meu irmão, por que você coloca a mesa desse jeito, entendeu? Isso é abuso. E o abuso transforma uma mentalidade de cristãos paranoicos. Meus irmãos, às vezes a gente está num ambiente aqui equilibrado. Eu considero a Igreja Presbiteriana do Brasil, na maioria dos tempos, igrejas equilibradas, igrejas que sabem conviver, às vezes, com um irmão que chega com uma tatuagem. Lembrando que eu não sou a favor de tatuagem, eu pessoalmente. Mas, assim, uma coisa é eu falar bem assim, irmão, por que você vai fazer isso? Né? Isso pode te fechar portas profissionalmente. Eu, ao meu ver, eu estou dando um aconselho, estou edificando aquela pessoa. Outra coisa é chegar bem assim, você vai para o inferno, porque você colocou uma tatuagem. Não, você não tem essa autoridade, você não tem essa autorização. Mas em ambientes onde os fracos se proliferam, como ervas daninhas, daqui a pouco a gente não está vivendo mais o gozo e a alegria da liberdade do Evangelho, mas o medo reprimente de instituições perversas, de forma que você fica com medo de ir na padaria de bermuda, com medo de algum irmão te olhar e te denunciar para o seu pastor, né? Muitas igrejas vê essa questão muito importante de você, homem não pode usar bermuda, né? É fraco na fé. É fraco na fé. Essa que é a questão. Por que eu posso afirmar que são fracos na fé? Porque a Bíblia não diz respeito à comida, à bebida. A Bíblia, o Evangelho não diz respeito à casca por fora. Pelo contrário, a casca por fora pode camuflar um coração perverso. Pode camuflar um coração podre por dentro. Por isso que as listinhas elas resolvem até um certo momento. Mas o que vale mesmo é o coração de uma pessoa. E é o coração que tem que ser confrontado à luz do Evangelho. E só para finalizar essa questão dos fracos se proliferando na igreja, a gente precisa compreender que existe um norte a seguir. Esse norte é a maturidade na fé. A maturidade de compreender o que é essencial na fé e o que não é essencial na fé. O pastor pregar de terno e gravata não é essencial na fé. Se alguém tentou transformar isso em algo santo, digno, santíssimo, essa pessoa está fraca na fé. E essa pessoa se proliferando, ela mais vai trazer problemas para a igreja num ambiente policial, né? Um ambiente de fiscalização. Às vezes a pessoa, quando sai de ambientes desse, e eu convivo com várias pessoas, eu tenho amigos recém-saídos, tenho amigos que ainda estão em algumas igrejas problemáticas nesse sentido, e você vê chagas profundas na alma das pessoas. Paranoias na cabeça que não saem. Por quê? Por causa do abuso religioso de fracos na fé que subiram ao poder e se transformaram em regra. Paulo fala que ele é forte na fé, porque existe um caminho. Forte na fé tem que ser o nosso caminho de maturidade, de compreender as dificuldades que vários assuntos na fé trazem para a gente. A gente citou um pouco sobre bebida alcoólica no domingo passado, e eu volto a reafirmar, bebida alcoólica não é bacana. Não é algo assim, tudo pode, tão liberado. Não. Alguém que pauta por essa liberdade cristã, e sim, não é pecado. Essa pessoa tem que fazer um aplicativo daquilo, dos deslizes. É como se fosse uma estrada muito mais cintuosa, que essa pessoa tem que ter um jogo de cintura muito maior do que as outras. Mas isso que a gente faz é maturidade. De ao invés de falar bem assim, você vai para o inferno porque você bebeu uma taça de vinho. Ou você chegar bem assim, irmão, toma cuidado, coloque o domínio próprio. Isso
isso é mais robusto. Isso transforma cristãos maduros que, por sua vez, vão auxiliar cristãos imaturos na fé. E todos nós vamos aumentando e se nos fortalecendo para que a gente chegue num patamar de maturidade. Eu sei que nenhuma igreja vai ser madura plenamente. Isso não existe. Sempre haverá coisas que eu me escandalizo, coisas que eu fico chateado, mas no final das contas a gente mira para a Bíblia e vê o que a Bíblia fala claramente. O que a Bíblia não fala claramente, eu aplico os princípios cristãos para cada situação. E aquilo que a Bíblia não proíbe, eu simplesmente também não proíbo. Vamos continuar, meus irmãos? Alguns irmãos querem complementar essa questão? Pois bem, olha só o versículo 3, ele está falando, mais uma vez, deste princípio, né, de fortes e fracos conviverem numa mesma igreja, porque Cristo é o exemplo a se seguir. Olha só, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aqui nós temos um paralelo muito interessante. Paulo está trazendo que é possível a gente conviver com irmãos fracos e fortes na fé, cristãos maduros e imaturos na fé, pelo simples fato que o nosso parâmetro é Cristo, e é o próprio Cristo que nos deu um exemplo de que quando ele encarnou, ele não pagou mal com mal, ele teve paciência, e muito além de paciência, né, meus irmãos? Cristo, ele tem vários textos, né, que os discípulos ainda estavam voando, assim, né? Os discípulos, eles não estavam entendendo o que Cristo estava falando. Cristo, às vezes, até dava uma dura, mas Cristo continuava a ensinar aquelas pessoas. Por quê? Ele sendo Deus, ele poderia ter toda a arrogância de uma pessoa e falar bem assim, vocês são ignorantes. Vocês, eu desisto de vocês. E é por isso que nós, fortes na fé, maduros na fé, quando encontramos pessoas imaturas, assim como o imaturo tem que olhar para o forte e não julgar. Por quê? Porque o Cristo foi aquele que contou até 10. Cristo foi aquele que teve paciência com as nossas ignorâncias, com as ignorâncias dos discípulos. E se tinha uma pessoa que podia ser ríspido, era Cristo. Quem não pode ser ríspido sou eu, que sou pecador também. Às vezes eu olho para um irmão que ele tem um pecado X. A forma do meu trato com o meu irmão é a forma de Mateus 18. Ir com ele, sozinho, tentar tratar com ele, demonstrar na Bíblia. E se resolveu? Resolveu. Sabe por quê? Porque não cabe a mim ser o inquisitor, porque eu também sou pecador, eu também preciso ser confrontado com outros irmãos ou com a Bíblia Sagrada. Cristo não. Cristo poderia sim, né, dar uma cintada numa galera aí, mas Cristo pautou pela paciência. Então Paulo está trazendo esse exemplo. Se Cristo suportou as debilidades, as imaturidades de quem estava ao redor, nós também vamos suportar. Outra coisa, Cristo é o Cristo que diante de Pilatos ele poderia ter trazido um exército de anjos. E fala bem assim, Pilatos, esse poder seu não é nada comparado ao meu poder que é eterno. Então agora eu vou destruir todo mundo, vou reinar aqui na terra. Mas Cristo fez isso? Pelo contrário, Cristo se sujeitou a uma morte dolorosa, uma morte vil de cruz. Por quê? Porque Cristo fazia a vontade do Pai e colocava a vontade do Pai como ato primário na vida. A gente precisa ter o mesmo ambiente. Cristo podia trazer uma legião de anjos para poder guerrear com todo mundo, e Cristo assim não fez. A gente que não tem legião de anjos, às vezes a gente quer ser o anjo para batalhar contra os outros. Às vezes a gente quer ficar em pé de guerra, né? Da mesma forma, um irmão, né,
que não... Vamos pegar o exemplo do terno, né? Aí o pastor chega aqui, não prega de terno, aí você já fica, nossa, agora eu quero batalhar contra o pastor, quero destruir, vou acionar o conselho para mandar esse pastor embora, né? Cristo foi cuspido no rosto. Cristo foi ofendido em todas as áreas do ser, e o agravante, Cristo despiu da sua glória de toda a eternidade para poder ficar ouvindo gracinha de pecadores, imundos. E mesmo assim Cristo vira e Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão falando. Sabe por que você vai suportar o seu irmão que não faz ou que não tem um entendimento tão apurado quanto a você? Porque é o próprio Cristo que suportou as piores pessoas, as pessoas mais ignorantes, as pessoas mais mesquinhas nessa terra. Eu, você, todos nós. É por isso. Cristo é o nosso norte. E é por isso que Cristo resolve essa questão das questões secundárias. Você quer parede preta? Ah, eu não quero. A gente vai ficar brigando por isso, meu irmão? Não. A gente vai entrar num consenso. Se não entrar num consenso, a gente tem meios para fazer isso, mas o que não pode é por causa de mesquinharia, é o irmão que não olha no olho do irmão, é o irmão que não abraça o irmão, é o irmão que não vai nas mesmas confraternizações da igreja por coisas secundárias. E eu vou te dizer, meus irmãos, dificilmente picuinha dentro da igreja é por conta de pecado pesado, tá? Geralmente é por essas coisas. Ah, o pastor fez um jantar e não me chamou. E aí você começa a faltar célula. Aqui a gente não tem célula, né? A gente tem até o culto de oração. Mas a pessoa para de faltar, ela começa a faltar o culto de doutrina. Ela começa a faltar a EBD, achando que ela está se afastando ou punindo o pastor, ou ficando com essa mesquinharia. Mas na verdade, ela está se punindo. Ela está se isolando. E por coisa terrível, por coisa assim, secundária. Uma coisa é você descobrir que essa igreja, ela está roubando dízimo. A gente está pegando, foi descoberto que está roubando dízimo. Olha, isso é algo muito grave, muito grave. E graças a Deus nós temos meios do presbitério para intervir, dissolver tudo, fazer uma nova igreja, né? Mas imagina se não tivesse um presbitério. Seria o caso, sim, de bater o pé e falar bem assim, ei, o que é isso? Né? Mas aí que está. É a realidade, meus irmãos. É a realidade. Geralmente é assim, o irmão falou fofoca de você. Aí você para de ir na igreja. Ah, o irmão não fez, às vezes coisas assim, ó, a SAF projetou, vai ser carne de boi. Aí a irmã queria fazer carne de porco. Aí não, é quase aquela criança, né? Não vou, porque tinha que ser do meu jeitinho. Meus irmãos, da mesma forma a pessoa, né, que quis fazer do jeito e que às vezes não deu oportunidade para as outras pessoas fazerem, essa pessoa tem que descer do salto também. Mas o fraco também não pode ser fraco a vida toda, meu irmão. Não pode achar que todo mundo te ofende. Não pode achar que sempre fica naquela questão, ai, todo mundo está contra mim, ai... Gente, a coisa principal é os assuntos primários da fé. É se Cristo está sendo pregado na igreja, é se a gente está tendo respeito ao sagrado, à Sagrada Bíblia. Tudo isso é importante. Agora essas outras coisas, a gente não pode ficar com picuinha, porque volto ao argumento de Paulo. É Cristo que nós miramos e é Cristo que teve toda a paciência com todos nós diante das nossas esquisitices humanas. Eu fico imaginando a figura de Deus. Jesus Cristo como Deus, ele poderia ver os pensamentos das pessoas, poderiam olhar, e ele sabia exatamente o que cada um estava pensando, que cada um estava com intenção. E é o mesmo Cristo que serve ceia para Judas. É o mesmo Cristo que lava os pés de Judas, horas antes dele ser traído por Judas. Esse é o Cristo. Será que todos nós estamos dispostos a olhar quem está nos ofendendo e olhar com esse olhar de ele é meu irmão em Cristo, ele é irmão em Cristo, e eu vou viver com ele até ele alcançar a maturidade, porque ele é meu irmão. Ele é meu irmão. E no dia que a gente perde isso, a gente perde o corpo. A gente perde a função de estar aqui na igreja.
Irmão não desiste de irmão. Irmão não para de falar com o irmão por causa de picuinha. Irmão é irmandade, é até o fim. É falar bem assim, meu irmão, não estou entendendo por que você está fazendo isso, mas me dá a mão, vamos andando junto, e você vai me explicando no caminho. O que não pode é parar de caminhar, o que não pode é parar de falar uns com os outros, porque é o Cristo que é o nosso parâmetro. E a gente continua a nossa leitura. O versículo 4 diz, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim que pela paciência, olha só a paciência é vindo aqui, o consolo e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros segundo Cristo Jesus. Tudo isso que nós falamos, é o próprio Deus que vai capacitar a gente a ter paciência com aquele irmão que está te irritando, ou aquele irmão que não faz as coisas do jeitinho que você está esperando. E continuando. Para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo 6 parece uma figura que Paulo está montando aqui de um coral. Um coral é formado por vozes diferentes, né? Vozes diferentes. Às vezes uma voz mais grossa, mais grave, outra voz mais fina, mas todo mundo tem que estar cantando a mesma música. Então, concordemente, ou seja, todo mundo em concordância, e em uma só voz, glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus se alegra na nossa unidade, meus irmãos. A gente tem que deixar novamente essas questões secundárias para que a gente possa se unir para glorificar a Deus. Glorificar a Deus na nossa união. 7. Portanto, ou seja, de acordo com tudo que Paulo está falando, agora ele vai para um fechamento. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Aqui Paulo, ele está trazendo essa aplicação para aquele contexto. Lembra que essa igreja era formada de judeus e gentios? Que esses judeus e gentios viviam em pé de guerra por esses problemas secundários. Ah, você come uma carne de porco, você come uma comida oferecida a ele, você, né, às vezes ouve uma música que eu não gosto e tal. E Paulo está aqui demonstrando que é o Cristo que veio unir pessoas diferentes mesmo. Neste contexto, os judeus, ou seja, Cristo é o ministro dessa nova aliança. Olha só o que Paulo fala aqui, ó. Digo, pois Cristo foi constituído ministro da circuncisão, ou seja, ministro das promessas para os judeus, mas também para os gentios, né? E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, que é a tônica que Paulo vem falando desde o capítulo 1, especialmente no capítulo 2, que Cristo veio redimir todos, e todos diferentes. Irmãos, nós somos diferentes, para que Cristo, por meio dessas diferenças, opere unidade e o nome dele seja engrandecido nas diversidades em harmonia. Uma igreja que só tem pessoas iguaizinhas é uma igreja de fracos e é uma igreja que vai para um lado de seita. Já viu que... Olha só que interessante. Eu não sei se vocês já viram na TV ou em alguns documentários, alguns documentários relacionados a seitas religiosas. Pode olhar, meus irmãos.
Toda seita religiosa, a primeira coisa que eles fazem é colocar um uniforme em todo mundo. É todo mundo vestido de branco, né? É todo mundo vestido de uma determinada forma. Sabe por quê? Porque isso exclui a personalidade de cada pessoa. Deus me livre eu ficar, né, demonstrando que o Wallace ouve de estilo musical. Pelo amor de Deus. Porque isso é um abuso num nível enorme. E é isso que é o contrário do Evangelho. Por que o Evangelho não prega uma uniformidade de formato, mas uma unidade no coração? Porque é por meio da nossa diversidade que Cristo une pessoas diferentes e conduz para uma glória a Ele. Para ser mais específico, é por meio do Espírito Santo e do poder do Evangelho que nós podemos ver um milagre, que é, por exemplo, quem votou no PT e quem votou no Bolsonaro sentar e cear junto. Sabe por quê? Porque o poder não é da afinidade política, o poder é do Espírito Santo. É aqui uma pessoa que torce para o Flamengo e ele está muito certo. Brincadeira. E uma pessoa que torce para o Vasco. E elas sentam juntos e tomam ceia. Torce para o Vasco, né? Mas é isso mesmo, é glória a Deus. Torce para o Vasco também, seu Edson? Então aí, ó, e para quem não torce para ninguém, é o distorcido aqui, ó, o vídeo falou que é o distorcido. Mas são os irmãos que sentam na mesma mesa, é os irmãos que vão estar ali indo no orfanato juntos. Sabe por quê? Pelo amor de Deus, no dia que a gente parar e falar bem assim, não, essa igreja aqui é a igreja dos flamenguistas. Vascaíno não entra aqui, pelo amor de Deus, pode me internar que eu tô maluco se um dia eu falar isso. Por quê? Porque o evangelho não é dessas aparências. E se essa postura fraca proliferar na igreja, vai virar seita. Vai virar seita e a seita traz mais problemas, mais questões terríveis para a mentalidade das pessoas. Uma mentalidade paranoica, uma mentalidade que não serve a Jesus pelo amor, mas serve a Jesus com medo de ir para o inferno, com medo do pastor, né? Olha, o pastor vai me mandar para o inferno, o pastor vai me tirar das funções. A pessoa, às vezes, ela nem serve nos ministérios da igreja, né? Na música, no estudo, por amor a Cristo. Não, ela serve, né? Porque aquilo vai aproximar mais de um destaque. Isso é uma postura terrível. Freud? Chegar aqui, por exemplo, uma cubeira aqui, conexão assim, não vão deixar ele entrar? Nós vamos deixar. Lá na nossa igreja, chegou lá o irmão Zé Pereira, que hoje já foi para a glória, e a filha dele tanto pelejou que levou ele. E ele falou assim, eu vou lá ver esses três. E ele batia tanto, ele era chefe da... Aham. Teve uma vez, foi na tarefa do cemitério, o diabo mandou, chegou lá e foi tirar um crânio do defunto. Aí veio o cara e falou assim, mexe aí não, porque esse é do homem lá de cima. Ele falou, do homem lá de cima? Aí ele falou, tudo bem. Aí mexeu no outro, o outro já não era. Aí só sei dizer que ele foi para a igreja, ele frequentou, depois ele aceitou e morreu como presbítero da igreja presbiteriana. Olha isso. É vizinho meu lá, irmão Zé Pereira. Que história bonita, meu irmão. Então é o seguinte, o que pode chegar quem for aqui, a gente tem que deixar entrar. Acolhei-vos uns aos outros. Jesus, o que ele disse? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sim. Agora, eu falei uma vez com um irmão, presbítero, que nós temos que parecer com Jesus. Jesus foi um modelo. Nós cristãos precisamos saber que nós somos modelo de Jesus, nós somos representantes. Sim. E se nós fazer percepção de alguém, nós estamos errados. Jesus não fez. E Cristo não era inconveniente, não era abusivo, né? É claro que uma pessoa, né, talvez com 2 EBDs, ela já vai compreender que esse cordão não quer dizer nada, não protege ele, nem traz maldição, não traz nada. Cristo é suficiente para a vida dela, mas não é você que vai arrancar esse cordão e vai jogar essa pessoa fora. Não, é Cristo. Manso, suave, ele entra no coração, conforma, né?
convence o pecador, o Espírito Santo. E que história bonita, né? Esse homem morreu, o que ele morreu? A igreja na Pedra do Ramo, mas encheu tanto no corpo. É uma história bonita. Eu era tanto amigo dele, que nós trabalhávamos fazendo visita, e eles chamavam ele de... Ele gostava muito de pregar, gostava muito de evangelizar, então eu cheguei a chorar. Tem que chorar mesmo. Porque a gente trabalhava muito. E para... Era muito... Não. É um exemplo, o Freud acabou de dar um exemplo claro do que a gente está demonstrando aqui. Deus se alegrar nas nossas diferenças e a gente seguir Cristo como esse parâmetro. O 13 vai completar essa situação e vai fechar essa questão que Paulo está trazendo de carnes oferecidas a ídolos, ou seja, questões secundárias na fé que estavam trazendo problema e dissensão na igreja. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no Espírito, no poder do Espírito Santo. Em resumo, Paulo está dizendo que a nossa união floresce esperança da nossa fé. Quanto mais a gente é unido, e unido não é todo mundo igual, unido é unido. Pessoas diferentes unidas. Sabe uma figura que me emociona quando eu leio a Bíblia? É a figura, por exemplo, de que João, o apóstolo João, quando ele está narrando o Apocalipse, e ele vê uma grande multidão. E ele narra que é nações, tribos, línguas, né? Tribos, línguas e nações. Por que ele fala desse jeito? Os irmãos já viram uma multidão. Uma multidão, dificilmente você distingue alguma coisa, né? Parece todo mundo igual, né? Mas João viu diferenças visíveis. Talvez pessoas falando línguas diferentes, talvez pessoas com adereços e com culturas diferentes. Mas olha só o que estava acontecendo ali naquela multidão. Eles estavam reunidos, diferentes, unidos, gritando, declarando que a salvação pertence ao Cordeiro de Deus. Esse é o resumo de tudo isso que a gente está falando. Meus irmãos, eu não vou ser igual ao Wallace. O Wallace não pode exigir que o Beat seja igual a ele. Mas nós devemos. Não é que nós podemos, não. Nós devemos e nós vamos fazer. Pegar as nossas diferenças e aquilo que eu posso abrir mão, eu abro mão para trazer o irmão mais para perto. Por quê? Porque a união entre os irmãos, declarando que a salvação pertence ao Cordeiro de Deus, isso precisa acontecer todos os dias aqui na nossa igreja. Quando isso para de acontecer, aí entra os problemas dessas picuinhas, que tanto nos afastam por problemas quase sempre secundários. Não são problemas sérios. E agora a gente vai para o final desse capítulo, que aí Paulo finaliza nessa questão das carnes oferecidas a ídolos. E agora o 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Olha só o que Paulo está falando. Paulo agora ele não está falando mais sobre carne de ídolos, beleza? Paulo está falando agora da carta que ele está escrevendo. Já está a parte final dessa carta. Romanos. Paulo está dizendo o seguinte, sabe por quê, meus irmãos, que eu escrevi para vocês? E vocês são esses irmãos aqui, que, por exemplo, eu estou certo, meus irmãos, que vocês são possuídos de bondade, ou seja, vocês são maduros na fé, vocês são cheios de conhecimento e aptos para admoestardes uns aos outros, ou seja, era uma igreja madura. Paulo não plantou a igreja de Roma, mas Paulo sentiu no coração o chamado de escrever essa carta aos romanos, porque nós precisamos compreender que por mais que nós sejamos experientes na fé, maduros na fé, a Bíblia Sagrada nunca é novidade. Aliás, sempre será uma novidade toda vez que a gente abra. Não é algo enfadonho. Às vezes, nossa, é muito triste às vezes você ouvir frases desse tipo. Nossa, de novo, esse sermão de filho pródigo, né? Já ouvi tanto, né? Não. A palavra de Deus é a palavra que jorra uma água de fontes
inesgotáveis, fontes abundantes. A palavra de Deus é a verdade, e a verdade a gente se apega, e Paulo está demonstrando claramente que sim, a gente vai ouvir 500 sermões sobre o filho pródigo até a gente morrer. Sabe por quê? Porque cada sermão vai ter um ponto específico que Deus quer falar ao seu coração. E mesmo se ele falar a mesma coisa que ele te falou ano passado, quantas coisas a gente comete os mesmos erros como uma criança? Às vezes você está se sentindo, alguma pessoa pode falar bem assim, nossa, de novo esse sermão, talvez o Espírito Santo demonstrando no seu rosto que você precisa acertar essa questão. Que você, crente, imaturo, criança na fé, você está caindo nas mesmas armadilhas de Satanás. Então, assim como um pai amoroso que fala, filho, não pega esse controle, não morde essa pilha. Estou falando isso com muita propriedade. Tá? Tira essa pilha da boca, meu filho. Aí você tira. Aí daqui a pouco o menino está de novo, está tentando pegar a pilha. Tira essa pilha da boca. O meu filho ele não pode olhar para mim e falar bem assim, pai, toda hora você fica falando para eu não botar pilha na boca. Enquanto você estiver tentando colocar pilha na boca, eu vou falar até o resto da minha vida. Por quê? Porque eu te amo. Porque eu tenho um compromisso com a sua vida. E é isso que Deus fala a todos nós, inclusive com sermões repetidos, inclusive com admoestações repetidas. Eu vi o cara contar que o pastor pregou durante 15 vezes o mesmo sermão. Aí alguém levantou e falou, 15 vezes você está pregando esse mesmo sermão e você já está vivendo o que foi pregado? Começa aí, né? Aí sentou e ficou quieto. E fica quieto. Ele fala assim, Pré, vê se esse inclinar, esse cachorro já, é muito velho. Aí eu falei assim, então tem que rasgar a Bíblia, porque a Bíblia é antes dele. Não, a Bíblia não, a Bíblia é velho, é muito velho, é isso aí. quantos anos tem a Bíblia? Aí ele falou assim, não, a Bíblia não, eu falei, então o idade também não. Tá vendo? Esse é o... Esse é o resumo do que a gente está falando. Quando a gente começa a achar maçante toda a vida da fé, a gente perdeu tudo. Porque esses eram os irmãos que provavelmente tiveram sido a igreja plantada por aqueles irmãos do Pentecoste lá de Jerusalém, lembra de Atos 2? Aqueles irmãos tiveram uma experiência, foram para Roma e plantaram essa igreja. Ou seja, uma igreja que provavelmente quando Paulo estava pregando aqui, cerca de 15 anos depois dessa história, já tinha tempo suficiente para meditar nas Escrituras, para crescer, né? E mesmo assim Paulo estava ali com um compromisso. Porque no 16 ele continua complementando, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Paulo agora traz alguns paralelos com o sacerdote da velha aliança, né? O sacerdote entregava as ofertas, o sacerdote tinha aquela questão da purificação e das ofertas sagradas a Deus, e Paulo é como se ele estivesse falando meio assim, olha, por que eu estou falando de novo isso para vocês que já sabem essa mensagem? Porque esse é o meu ministério, esse é o ministério do meu sacerdócio. Assim como no passado tinha ali os sacerdotes que se dedicavam em trazer os pecados do povo e entregar a Deus, Paulo não está se comparando, Paulo está se comparando, mas ele não está falando que é a mesma coisa. Mas ele está falando, olha, o que Deus confiou a mim, e isso era uma experiência particular de Paulo, né? Paulo era apóstolo que abriu igrejas e teve sinais e prodígios, a gente vai ler isso aqui, porque Paulo se sentia num chamado especial, como de fato foi, né? Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhança até ao Ilírico
tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Paulo aqui, ele está fazendo um retrospecto do apostolado dele, né, da experiência dele, e ele está apontando um motivo de orgulho mesmo, né, dos prodígios que que Deus operou por meio de Paulo, né, e Paulo vê esse ministério como um ministério particular, sagrado, não no sentido que Paulo era mais crente do que os outros, mas que de fato Deus chamou Paulo para um ministério particular de plantação de igrejas, e para isso ele operou prodígios e maravilhas, sempre, olha só que detalhe, né? Paulo fez coisas incríveis, Paulo operou milagres, Paulo plantou igrejas, em nenhum momento ele tira a centralidade de Cristo Jesus, né? Ele coloca aqui, mas foi por intermédio de Cristo Jesus que eu pude fazer tudo isso aí, né? E aí o 22 agora, ele vai falar especificamente os seus planos para os irmãos de Roma. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. O que Paulo está dizendo aqui? Que essa carta, por isso que desde o início a gente tem dado essa introdução, né? Paulo escreve essa carta com esse intuito, de mandar uma carta para o pessoal de Roma, para preparar o terreno, para que ele vá para a Espanha, para que ele pudesse ser mandado pelos irmãos de Roma. Então a ideia de Paulo era ir para Roma, bater aquele papo, tomar aquele café com o pessoal de lá e também receber recursos, né, as ofertas daqueles irmãos para poder ir para a Espanha, que é um local não alcançado, né? Que era um local não alcançado, que assim, a grosso modo, naquele ambiente seria como se fosse o fim do mundo, né? A Espanha era o fim do mundo daquele ambiente ali. E Paulo é quem conta e tem esse planejamento, né? Um detalhe muito interessante para a gente refletir. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado. Meus irmãos, esse texto, ele nos dá um fundamento muito importante, muito adequado para o compromisso que a igreja estruturada mesmo, Igreja Presbiteriana de Rio Marinho, Igreja Presbiteriana do Brasil, igreja institucional, tenha compromisso com a pregação do Evangelho. Assim como o missionário, ele vai, e ele não tem que ser tratado como um cristão 2.0, ou como alguém, vamos agora adorar, né? Vamos transformar esse rapaz num apóstolo porque ele prega nos índios. Não, ele não tem uma função mais importante do que a função do pastor Gilberto aqui de apacentar esse rebanho. No entanto, uma coisa puxa a outra. A igreja local, estruturada num único local, tem que ter o compromisso com seus ministros. Custear dinheiro, meus irmãos, dinheiro. É os dízimos e as ofertas que a gente deposita à casa do Senhor para essa finalidade. Não é para coisas supérfluas, mas é por, além de manter essa estrutura, né? Às vezes a gente precisa falar o óbvio, mas é necessário de vez em quando a gente falar isso. Esse ar-condicionado não está ligado pelo poder do Espírito Santo. Ele está ligado por uma coisa que se chama energia, que é paga para a EDP Excelsa. Isso se paga com dinheiro. Dinheiro nosso, dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Esse é o primeiro ponto. E graças a Deus eu não preciso ficar martelando nisso, porque a gente tem um ambiente muito equilibrado, né? A gente nem fica fazendo campanha, pedindo dinheiro. Mas saiba que não é porque a gente não fica batendo nessa tecla como outras igrejas fazem,
né? Como igrejas ruins que ficam também extorquindo a vida das pessoas por causa de dinheiro, a gente também não pode excluir que dinheiro faz parte da adoração a Deus também, né? De estruturar isso que nós estamos vendo, essa igreja limpa, né? Toda essa organização aqui. Mas agora o outro ponto, que é a pregação do evangelho aos não alcançados. Isso, a gente pensa no índio, mas a gente pensa também naquela junta de missões nas faculdades. É aquele que vai pregar para o seu filho, quando tiver com problema de consciência, porque chegou na universidade e eles estão falando de atrocidades contra o evangelho. São esses irmãos custeados, às vezes, com a ajuda de custo da igreja, para poder sustentar a cristandade em todos os ambientes, que a gente tenha essa consciência. Paulo está falando para os romanos e quase que ele está pedindo mesmo, meus irmãos, ó, eu quero ser mandado por vocês, hein? Em outras palavras, meus irmãos, eu vou pegar alguns dízimos de vocês aí. Eu vou pegar algumas ofertas, então já preparem, por quê? Porque a missão é nobre. Eu não vou pegar aqui para eu ir fazer uma viagem, eu vou pegar aqui para pregar o evangelho, né? E aí, continuando. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem, sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Então, Paulo, antes, ele fala bem assim, ó, eu só não vou agora para Roma, porque eu tenho que pegar essas ofertas e levar para Jerusalém. Essas ofertas do quê? Oferta dos irmãos da Acaia e da Macedônia, para abençoar os irmãos pobres de Jerusalém de uma fome que estava ocorrendo. Se a gente linkar o texto de Atos 11, 27 a 29, nós vemos uma profecia do profeta Ágabo, que ele fala de uma grande fome, e a história comprova essa fome. Houve uma grande fome ali na Palestina, em Jerusalém, que atingiu a todos, inclusive os irmãos. E é nesses momentos que a igreja ela tem um compromisso até social também. Eu fico impressionado, às vezes, com muitas vezes vindo de internet, a pessoa ela vem cheia de pedra na mão e fala bem assim, ó, não dou dízimo na igreja porque dízimo não é para os dias de hoje. Dízimo não é no Novo Testamento. Meus irmãos, isso aqui é Novo Testamento. A gente não está falando nem de dízimo não, a gente está falando de tudo. Olha só a postura que esses irmãos tinham do compromisso de sustentar a obra de Deus, de sustentar a casa de Deus e sustentar também a assistência aos órfãos, às viúvas e a todos que padeciam de problemas. Esses irmãos estavam passando fomes. O cristão, ele olha, ele não fica, né? Ah, vamos só orar aqui, não. Não, é nesse ambiente de que a gente também adora a Deus com os nossos dízimos, as nossas ofertas, né? Às vezes se faz um raciocínio lógico muito esquisito relacionado a isso. Na verdade, muita gente que só fala contra dízimo, né? Contra a oferta, são pessoas que já não querem dar. Né? São pessoas que já não querem seguir essa obediência a Deus porque não tem compromisso e que não tem experiência com Deus. Falta de fé. Porque quem tem o coração entregue a Jesus sabe que toda a nossa vida é de Cristo, inclusive o dinheiro que Cristo nos dá. Então, de fato, uma pessoa é melhor nem dar. Se a pessoa está com tanta mesquinharia, sabe por quê? Porque você não está comprando Deus. Não tem como comprar Deus, que é o dono da prata e do ouro. Não tem como comprar a igreja de Cristo. E eu volto a afirmar, eu já falei isso outras vezes, e eu volto a afirmar para todo tipo de arrogante que fica falando assim, eu não dou dinheiro para a igreja porque eles vão, né, eles vão pegar e vão destinar para outras coisas. Isso, vai pagar para o pastor comprar carro novo. Olha assim, querido, a gente não precisa do seu dinheiro. Cristo não precisa do seu dinheiro. Sabe por quê?
Porque você é um que está desobedecendo a Deus, mas vai ter 20 obedecendo a Deus. E não vai faltar. Sabe por que não vai faltar? Porque essa igreja está instituída por Cristo Jesus e é por ela as portas do inferno não prevalecerão, quanto mais um diabinho como você, né? Então, se a pessoa quer ir para esse canto, ela tem que ignorar esses textos aqui. Irmãos que doavam todo o seu dinheiro, né? Você quer falar de 10%? Então, por que você não faz igual os irmãos do Novo Testamento, que doava tudo, que tirava o que não tinha? E outra coisa, meus irmãos, Macedônia e Acaia, em outros textos vai dizer que eram irmãos pobres, tá? Paulo fala isso para os coríntios. Olha, eu não estou entendendo vocês, coríntios. Vocês são ricos. Vocês estão numa região aqui fértil, uma região industrial, né? Uma região de comércio, de muito dinheiro do império. E os irmãos lá pobres estão ofertando mais que vocês. Que vergonha, né? Por quê? Porque essa postura de ofertar com os nossos dízimos e nossas ofertas não é fruto de quem tem mais dinheiro, mas é fruto de quem tem fé. Muita gente com pouco dinheiro vai ofertar um dinheiro com todo o coração e será bem recebido por Deus. E muita gente com muito dinheiro, às vezes vai ofertar a sobra. E por ela vai ser rejeitada por Cristo, porque a ideia não é de só dinheiro. A ideia é, pelo dinheiro, a gente demonstrar para todo mundo que o dinheiro não é o Senhor da minha vida. Que o dinheiro não determina a minha adoração. Eu determino a minha adoração por meio do meu dinheiro. Dinheiro é uma ferramenta. É um fruto de um coração grato, né? Exatamente. Que é dizimista, que é fiel a Deus, ela é uma pessoa que ela é grata, porque ela sabe que não é fácil, como você deu o exemplo que vamos exemplificar tudo aqui, hoje, como pastor, às vezes isso com certeza traz consequências muito, às vezes abala o emocional do pastor, ele saber que ele tem um talão para poder pagar, que ele tem alguma coisa que tem que corrigir, né, alguma coisa que pode provocar até às vezes um acidente, precisa melhorar com o irmão, alguma coisa, a preocupação com o irmão. Então é o quê? É o básico. Precisa ser grato, e a gente é grato assim, às vezes até aliviando o sofrimento que o irmão, o líder tem de estar se preocupando com todas essas coisas no nosso lugar. Porque a gente está saindo daqui, a gente está indo para nossas casas, a gente está levando a nossa vida secular. Então Claro, não, é isso mesmo, irmão. E Paulo, ele finaliza agora, ele pedindo oração. Olha só, Paulo agora demonstrou todo o planejamento que ele tinha, né? Eu vou fazer isso, e ele pede oração, demonstrando agora que uma coisa vem encaminhada com a outra. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito Santo, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Grava essa palavra, rebeldes, hein? Rebeldes. Isso vai ser muito importante. Que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, ou seja, essas ofertas sejam bem recebidas. Grava isso que a gente vai dissertar agora. A fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Então, esse último versículo diz também que ele gostaria de estar em Roma alegre, feliz, né? Agora entramos à parte maravilhosa, que nós temos os planos, nós oramos, uma coisa vem atrelada à outra, mas quem dá a palavra final é o Senhor. Provérbios 16 é muito claro quanto a isso, e Paulo é um exemplo aqui. Se a gente olhar o link que Paulo está fazendo isso, Paulo escreve Romanos antes dele fazer a última viagem dele, né? E a última viagem dele está compreendendo esse arco a partir do Atos 21. Depois vocês vão ler do Atos 21 até o final da carta, de Atos dos Apóstolos. E vocês vão ver, meus irmãos, que nada do que Paulo aqui planejou funcionou. Mas olha só que eu elenquei alguns pontos interessantes, porque Deus, ele faz do jeito dele, porque o jeito dele, a forma de Deus intervir na sua vida é a boa, perfeita e agradável, e a gente confia nisso, sabe por quê? Vamos pegar esse exemplo de Paulo.
Paulo pretendia se ver livre daqueles rebeldes, provavelmente aqueles que tacavam pedras neles no campo missionário, né? E primeiro de tudo, o texto de Atos 21 em diante diz claramente que quando Paulo chega em Jerusalém, ele chega com as ofertas e, primeiro de tudo, os crentes de Jerusalém falam bem assim: Paulo, o pessoal aqui não está gostando muito de você, não. Faz o seguinte, rapa a sua cabeça, faz um voto, vai lá, paga o dízimo lá na casa do Senhor, no templo, né? Faz aquele ritual litúrgico para poder apaziguar. E Paulo vai fazer. Mas quando chega no templo, ou seja, já temos o primeiro ponto, né? Os cristãos já não receberam muito bem essa postura, né? Que ele foi lá. Ele encontra esses rebeldes lá que ele tinha orado, né? Ele encontra esses rebeldes. Por encontrar esses irmãos rebeldes, começa um problemão e ele é preso. E ele é preso de uma forma ruim, de uma forma ilegal, de forma que passa o tempo, ele fica preso 2 anos em Cesareia, ele apela para César e ele começa aquela viagem que ele passa pela ilha de Malta, o navio naufraga. Então, de todas as coisas que Paulo planejou, a única coisa que se concretizou foi que ele chegou em Roma, preso. Paulo pensava em chegar em Roma com um barquinho tudo bonitinho, para tomar uma xicrinha. Ô, meu irmão, tudo bom? Prazer. Não, Paulo chega lá preso. Mas olha só que detalhe interessante. As coisas têm que acontecer não do jeito que a gente quer, mas do jeito que Deus planeja para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque Deus tem planos não só para a sua vida. Eu não posso ser egoísta e achar que o Evangelho diz respeito ao Cleiton, porque o Evangelho diz respeito a Cristo. E se Cristo, para beneficiar o Evangelho aqui em Rio Marinho, ele tiver que me arrochar, ele vai fazer. Sabe por quê? Porque eu sou servo. Olha só o que aconteceu. Por causa desse entrevero que Paulo passou nessa situação que ele não planejou. É ruim demais quando os nossos planos se frustram, né? É ruim, a gente precisa mentir, não. Mas olha, é porque Paulo esteve preso nessa situação que ele pôde escrever 4 cartas que edificou a vida da cristandade, que é a carta de Efésios, a carta de Filipenses, Colossenses e Filemão, que é as famosas cartas da prisão, né? Paulo escreve essas cartas neste período que ele vai lá, arruma confusão lá, é preso até chegar em Roma, preso também de novo. Ou seja, Paulo pretendia ir até a Espanha com o barquinho dele, feliz e contente, tomando um cafezinho, para pregar a um punhado de gente na Espanha. Olha só a quantidade de pessoas que Paulo pregou, das pessoas que leram essas cartas. Até a gente do Brasil está sendo evangelizado por essas cartas que ele escreveu nessa época. O projeto de Deus é muito maior do que os nossos projetos, mesmo que para isso possa doer um pouco. Mas saiba, confie em Deus. Deus tem um projeto muito maior. Outra coisa que é muito importante, para finalizar, é porque Paulo foi preso, é que ele pôde ter contato com a nobreza. Ele pôde ter contato com governadores, pôde ter contato com César, né? Talvez não frente a frente, mas os assessores, os pretores, né? Os guardas ali. Paulo mesmo fala em uma das cartas que e os irmãos da casa de César saúdam vocês. Ou seja, ele converteu vários funcionários públicos daquelas repartições. Deus move a vida dos seus, mesmo que arrochando a vida do crente, para poder salvar vidas, para poder pregar o evangelho para pessoas que não receberiam isso. Se Paulo tivesse ido lá com o seu barquinho, talvez ele não pregaria para essas autoridades que ele pôde pregar, né? Se Paulo não tivesse passado por isso, ele não teria dado aquele testemunho público: olha, o meu Deus aqui disse que nenhum se perderá nesse naufrágio do barco, né? De ter sido picado por uma cobra. Tudo aconteceu nessa viagem. O homem estava preso, o navio naufraga, a cobra pica ele tem que reprimir os outros porque ele estava idolatrando Paulo, né? Porque Paulo não morreu, só pode ser Deus, né?
E mesmo assim ele, não é por aí. E mesmo assim, meus irmãos, ele continua. E o nome do Senhor é glorificado por meio dessas dificuldades da vida de Paulo e por meio das dificuldades da vida, da sua vida, da minha vida, da sua vida. Portanto, quando o calo apertar, quando a panela esquentar, olhe para Deus e fale bem assim: Deus, eu não consigo entender, mas obrigado porque eu sei que o Senhor não faz nada à toa. Eu sei que o Senhor cuida da minha vida e não dorme. Esse é o espírito que nós precisamos ter. E a gente finaliza aqui o nosso capítulo 15. Algum irmão quer complementar? Paulo, ele foi um apóstolo fora do tempo, né? Mas ele trabalhou, sofreu muito, mas trabalhou muito. E parece que ele escreveu 13 cartas. Então isso aí, ele foi um grande apóstolo mesmo. Ele foi inspirado por Espírito Santo de Deus. Sim. Que é o que ele se gloria aqui, né? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui felizes de saber que o Senhor cuida das nossas vidas. Felizes em saber que nada acontece por acaso na nossa vida. A nossa vida não é uma vida sujeita aos vendavais dessa vida. Pelo contrário, Deus ordena as nossas vidas. Aquele hino diz que as tuas mãos dirigem o meu destino. Eu creio nesse hino. Eu creio nessa verdade bíblica porque é o próprio Paulo que demonstrou aqui que nada do que ele planejou funcionou, né? Muitas coisas, muitos dos nossos planos são frustrados, mas nós sabemos que é Cristo ajustando as coisas, Cristo determinando determinadas coisas que nós precisamos passar, de dores, de aflições aqui, para que a vontade de Deus seja manifesta, né? De pregar o Evangelho. Ó Deus, que a gente aprenda a não murmurar quando a gente esteja passando por provas, lutas, que a gente possa saber enxergar a mão de Deus e o propósito de Deus para todas essas questões que nos fazem chorar, todas essas questões que nos fazem ficar cansados. Que Deus seja louvado por meio das nossas vidas e que também o Senhor opere uma união na tua igreja, como a gente também viu nesse capítulo. E abençoa, Deus, esse dia. Abençoa para que a gente possa chegar no culto hoje à noite com muita alegria e adorar a Deus com um perfeito louvor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos.